Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, abandonar-me em seus braços como sua querida filha e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes. Reflexão do 8º dia com Maria no reino da divina vontade. A Rainha do Céu no reino da divina vontade recebe o mandato de seu Criador de pôr a salvo a sorte do gênero humano. Em nome do Pai, quem me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo, a quem me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Lição da Rainha do Céu. Minha filha, meu filho queridíssimo, deve saber que eu te amo muito. Confia em tua mãe e estás seguro que alcançarás a vitória sobre tua vontade. Pois que é ela a fazer em nós, é a divina vontade a realizar em nós, da nossa parte, o dar a nossa vontade humana. Da nossa parte, o morrer para nós mesmos, calar nossa vontade. Se tu me és fiel, eu tomarei todo o empenho sobre ti. Aqui, ó. Te farei de verdadeira mãe. Por isso escuta o que fiz por ti perante o Altíssimo. Eu não fazia outra coisa que estar sobre os joelhos de meu Pai Celestial. Eu era pequena, não havia nascido ainda, mas o querer divino do qual eu possuía a vida facilitava minhas visitas ao meu Criador. Para mim, as portas, os caminhos estavam abertos. Eu não tinha medo nem temor deles. Por quê? Porque aqui, ó, só a vontade humana põe medo, temor, desconfiança e afasta a pobre criatura daquele que tanto a ama e que quer estar rodeado por seus filhos. Ele quer estar rodeado pelos teus filhos. Portanto, aquilo que se diz, Deus tem mais o que fazer, que preocupar com esta realidade sua, né? Eu jamais que vou incomodar Deus com essa circunstância. Muito pelo contrário, Ele que tanto nos ama, nos quer em torno dele. Qual é pai que, amando o filho, o rejeita? Qual é pai que, amando o filho, o rejeita? Por ele querer estar com esse pai, por ele querer fazer as coisas com o pai e mais, as coisas do pai, né? Oferecer os seus afazeres ao pai como coisa dele, a fim de que imprima em nós o querer dele, a vontade dele, no ofício que realizamos. Né? Portanto, vai o pai rejeitar o seu filho, a sua criatura? Jamais.
Isso é coisa da sua vontade humana, rebelde e aliciada com as trevas, com o inimigo de Deus. Diferente de Nossa Senhora, que, como ele disse, mesmo ainda não nascida, como vimos no trecho esses dias, ela já dizendo que já dotada de razão. Então, mesmo ela existindo apenas no pensamento de Deus, no coração de Deus, como para Deus é certo que irá se dar, uma vez já tendo ela a razão, ela era essa manifestação ad extra do amor de Deus já, mesmo ainda não estando encarnada. E aqui demonstra que a importância não é o encarnar-se, não é nascer para este mundo terreno, mas a importância real e verdadeira, a vida real e verdadeira e plena, é esse estado de espírito, né? É o estado de espírito, tanto que a grande maior importância não é o dia do nosso nascimento, mas o dia do batismo. Toda vez o padre insiste em ressaltar isso. Saibamos o dia do nosso batismo, que é superior ao dia do nascimento para este mundo. E assim é o que ele está dizendo. A prioridade, a importância maior não é o encarnar-se, mas o estado de espírito. E, no entanto, a vontade humana é o contrário, né? Despreza o espírito e cerca de todo o carinho, de todo o conforto, de toda a comodidade, de todo o atrativo agradável, né? A carne, a vida terrena. Mais uma vez, repito, são esses dois reinos que precisa ser separado para que a gente viva de fato a divina vontade aqui. Esse reino humano precisa ser destituído junto com o seu rei, que é a nossa vontade humana. Então aqui vamos vendo na vida de Nossa Senhora, mesmo não havia nascido ainda, mas o querer divino do qual eu possuía a vida facilitava minhas visitas ao meu Criador. Para mim, as portas, os caminhos estavam abertos. Eu não tinha medo nem temor deles. Só a vontade humana põe medo e terror. Só a vontade humana, como falávamos outro dia, é quem fecha as portas. É quem fecha o nosso acesso ao divino. Ou melhor, o acesso do divino em nós. Porque, como dizia, ele não nos violenta. Ele nos dá a plena e total liberdade. Como dizia, eis que estou à porta e bato. Quem, ao vir do lado de dentro e abrir a porta para mim, entrarei e cearei, eu e meu Pai com ele. Ele quer estar dentro. E é o que Santo Agostinho dizia, né? Eis que buscava fora e eis que estava dentro. Quer Deus se esconder do homem, vir ele ao coração do mesmo. Porque o homem está em diversos lugares, menos em seu íntimo, em seu interior, em seu coração. E quando os instantes que ali tem de estar, ela está em constante barulho, barulhos externos e internos. Não consegue viver a solitude, não consegue silenciar. Se externamente não consegue silenciar, menos ainda interiormente. Ela é insuportável a si mesma. Esse ficar a sós consigo mesmo e em silêncio, a muitos é insuportável. Porque é aí que ouvimos a voz de Deus, né? É aí que Deus nos fala. E fala se estamos nesse emaranhado de trevas da vontade humana. Se fala, o que ele fala vai contra
os nossos anseios, os nossos apetites. É como uma pessoa que falou para mim outro dia, a gente foi caminhar, mas passando em frente à Praça do Coreto, estava tendo lá um grupo de oração. Acabamos que não fomos caminhar nada e por ali ficamos. E aí eu comentava com ela, né? E lá teve puxão de orelha? Aí ela olhando e dizendo, sim, teve. Teve, que eu saí de lá até chorando. Né? Que foi a passagem da negação de Pedro à palestra. E aí ela reconheceu que necessita participar mais da missa e tal. Né? Então, Deus nos chama. E nos chama continuamente. Mas aqui, quer de nós esse ato primeiro, né? Essa correspondência a Ele, né? Em atender os pedidos dele, né? E sendo fiel ao pouco, Ele nos confiará mais, como disse. Ele nos confiará mais, ao passo que formos fiel ao pouco, ao passo que façamos ao menos o mínimo, e vamos assim deixando-nos nos inundar desse amor divino. É como rezamos aqui, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. E aqui continua Nossa Senhora, é a vontade humana que põe medo, temor, desconfiança e afasta a pobre criatura daquele que tanto a ama e que quer estar rodeado por seus filhos. Aí a vontade humana é embotada pelo pensamento do demônio, né, de não servir a Deus, de não ser escravo de Deus, de não ser, né, esse brinquedinho de Deus. Rejeita a Deus e aí onde vai querer ser Deus de si mesmo. No entanto, quem larga da mão do Pai se ata à mão do inimigo, se ata às mentiras do inimigo de Deus, alimento cuja qual Deus o condenou a comer, como ele disse, e tu, serpente, rastejará pelo chão e comerá o pó da terra. Tem um momento na escola que vai falar sobre isso. O pó da terra é o sal sem sabor. É aquele que rejeita a Deus e quer ser Deus de si mesmo, trilhando seu próprio caminho. Como dizia outro dia, mostrar-vos-ei, o anjo Rafael dizendo a Tobias, mostrar-vos-ei sobre quem o demônio tem poder. São sobre aqueles que se casam, banindo Deus de seus corações e se entregam às suas paixões como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Então é o que? Pegamos a nossa vontade humana e vamos fazendo o que está na nossa cabeça. É a chave que abre-nos as portas a todos os vícios, a chave do inferno, como é dito. E aí, com razão, somos inundados de desconfiança, de temores, de medo, e com isso afastamos-nos de Deus. Se obstinarmos nesta circunstância, pulamos no inferno, que é o que está dizendo aqui, e afasta a pobre criatura daquele que tanto a ama. Ela vê esse amor de Deus como opressão. Passa, ao invés de ver um pai amoroso e bondoso, o vê como um tirano que tudo proíbe, que tudo a impede de fazer, que tudo que ela mais gosta, Deus não permite que ela faça. Então, perceba o quão diabólico é, né? É até a realidade política que vemos hoje.
É bem a realidade política que vemos. É aquela síndrome de Estocolmo, né? Que ama desordenadamente o seu próprio tirano. Ama desenfreadamente aquele que o tiraniza. Vontade humana. Então, se a criatura tem medo e teme e não sabe estar como filho, filha diante de seu pai, como seu Criador, é sinal de que a divina vontade não reina nela. E por isso são as torturadas. Por isso a é torturada. As mártires da vontade humana. Por isso jamais faça a sua vontade, não queiras torturar-te, martirizar-te por ti mesma, que é o mais horrível dos martírios, sem apoio e sem força, e sem sentido, né? Sem sentido. Sofre por algo ilusório, vazio. Se a criatura tem medo e teme, não sabe estar como filha diante de seu pai e com seu Criador. Sinal este que a divina vontade não reina nela, pois que não encontra a paz. Essa paz, ela vem de dentro para fora e não imposta de fora para dentro. A paz, a felicidade, o contentamento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, ou seja, não estão nas coisas deste mundo, nas comodidades, né, no conforto. Mas se eu tenho a paz interior, ela transborda fora, onde eu a conservo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a enfermidades. Porque eu não dependo do estado externo para estar bem, para estar bem, para estar em paz com Deus. Pelo contrário, é por estar bem com Deus interiormente que o meu lado externo submete-se a tudo e a qualquer coisa. E mais, com a divina vontade, o conhecimento do para quê. Ponto que também se resume às lições de Nossa Senhora. O para quê que ela se submeteu a tudo isso, a todo esse martírio, a toda essa vida de renúncia, a toda uma vida renunciando à vontade dela. Hoje amanhecemos com uma notícia ruim aqui, onde certamente um acerto de contas resultou no assassinato de uma pessoa. E aí eu falando com meu filho, olha filho, tá vendo a importância de buscarmos estar mais unido a Deus, numa vida de vigilância, de oração, de estado de graça. Uma que, se nos ocupamos das coisas de Deus, preenchendo os vazios da nossa alma com as coisas de Deus, com o amor a Deus, não temos tempo de nos envolver com coisa errada, nem estar onde não devíamos. E aí, se por um acaso Deus permita que se achegue em nós alguma situação parecida, tornamos-nos almas vítimas, portanto coparticipantes da paixão de Cristo, onde aquilo que diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então ficamos isentos do medo, do temor, da desconfiança, do afastamento de Deus. Não ficamos blindados. Blindados no sentido de que, não, que nada mais agora me acontece. Eu conheci a divina vontade e nada de ruim me acontece, porque eu estou, sou um filho amado de Deus. Jesus é este filho amado por excelência.
E, no entanto, Deus não poupou, né? Deus não o poupou em nada. Então, assim, nem haveremos de sofrer como Jesus sofreu, obviamente que não, mas ao mesmo tempo não estaremos completamente isentos de qualquer adversidade, enfermidade, contratempos. Não, não estamos, não estaremos. E toda ocasião será para a maior glória de Deus. Há de ser para a maior glória de Deus. A manifestarmos que não estamos pelas promessas que são feitas, mas estamos aqui nos comprometendo com a divina vontade, única e exclusivamente por quem Deus é, pelo que é o seu propósito, e não pelos prêmios, não pelas promessas. Mas para nos darmos, nos entregarmos a Ele por aqueles tantos outros que, tendo recebido até mais que nós, não o reconhece, né? Não se volta a Ele, né? A estarmos aqui, comprometidos com Ele, a fim de repará-lo por aqueles que, ainda mais que nós, receberam e desprezaram. Não quiseram, repetiram, né, as palavras da serpente: não servirei. Eu quero a minha vontade, eu quero viver minha vida. Né? Curtir, gastar meu dinheiro. Perdão, Jesus. Perdão porque há muitos valorizam infinitamente mais a vida terrena, o dinheiro que têm, os bens que conquistaram, e se esqueceram por completo de Ti. É como o jovem rico. Né? Perdoai-nos pelos muitos jovens ricos, que obstinado no querer gozar os seus bens, não tem tempo para Ti, não se ocupa de Ti. Que possamos verdadeiramente ser como Nossa Senhora aqui, como Maria. Como Maria. Esta sim escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Como Jesus disse às irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Por terdes escolhido a melhor parte, esta não lhe será tirada. Pelo contrário, né, como ele diz na fonte, e quem beber da água da fonte que eu lhe der, jorrará água para a vida eterna. Os desabafos de amor de Jesus, né, ao longo da história, né, não só nas Sagradas Escrituras, mas ao longo de todos os escritos e ao longo das realidades que nos cercam, são contínuos. São contínuos. Deus, assim, como é que eu posso dizer? Está Ele com uma placa no pescoço, né? Me ame, me ame, me ame. É como vai dizer um mendigo do amor. Fica Ele mendigando o amor das criaturas. E as criaturas, por sua vez, se martirizando, se acabando para satisfazer o seu Deus. O seu Deus, eu. Essa é a verdade, em muitos casos. Que é o que Nossa Senhora está dizendo. E por isso são as torturadas, as mártires da vontade humana.
o sinal de que a divina vontade não reina nela. O medo, a desconfiança, o temor. Como ela diz, por isso jamais faça a sua vontade. Não queiras torturar-te, martirizar-te por ti mesma, que é o mais horrível dos martírios, sem apoio e sem força. Fica a criatura abandonada a si mesma. Tem um trecho no Livro do Céu que eu li até no congresso, em que Deus vai dizer a Luísa que, trilhando com e pela divina vontade, o céu inteiro se movimenta a nosso favor. Por estarmos no ato único de Deus, realizando, fazendo, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Então todo o céu, terra e toda a criação se movimenta junto. É um ato único. Do contrário, quando saímos sozinhos com nossa vontade, ainda que para fazer um ato mais heróico possível, estamos sozinhos. O céu não vem junto, Deus não vem junto, a criação não corresponde. Estamos sozinhos. É eu e o meu ego, é eu e minha vontade humana. Não tem harmonia. Então aonde está o bom êxito? Aonde está a plena felicidade? A certeza de que vai dar certo? E por isso o propósito firme. No entanto, o que fazemos de nossa própria vontade, hoje fazemos com afinco, amanhã, se não colhe algum resultado, já larga a mão, já desiste, já vai ocupar-se de outras coisas. Enfim, portanto, me escute. Eu me punha nos braços da divindade, muito mais que me esperavam e faziam festa ao me ver. Me amavam tanto que ao apresentar-me vertiam outros mares de amor e de sabedoria em minha alma. Deus não se detém em generosidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Porque quanto mais Ele dá e a criatura lhe o corresponder, tanto mais Ele tem para dar. Deus é inesgotável. Portanto, nós, criatura, nunca conseguiremos absorver a Deus todo. Ou seja, a realidade de ser criatura nunca desaparecerá. E até isso é para a maior glória de Deus. Que brada continuamente: eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. E a prova disso é que estou aqui. Estou aqui com minhas misérias, minha pequenez, minhas fragilidades. Eis-me aqui. Para lhe dar o meu amor e tomar o seu amor, a sua vida, a sua vontade querida. Para tomar como posse minha e como minha dou para quem eu quiser e entrego-te. E vivo aqui, dar Deus a Deus. Da minha liberdade eu tomo como minha vossa vida e dou-te como agradecimento e reparação. Aqui Nossa Senhora dizendo que a divindade fazia festa ao me ver, ao ver ela. Me amavam tanto que ao apresentar-me vertiam outros mares de amor e de santidade em minha alma. Não recordo ter-me separado deles sem que me acrescentassem outros dons surpreendentes. Como separar-se dela ali por algum instante, já como contribuição
É como aquele abraço que a gente dá a alguém que amamos e que vamos aí passar um tempo sem ver. Né? É aquele abraço, aquele beijo, aquela despedida. Né? Assim aqui com Deus Pai e Nossa Senhora. Né? Leve o meu beijo, meu sorriso, meu abraço, né? A fim de que não se esqueça de mim. Né? E o gozo desse beijo, desse abraço, te faça estar a ansiar pelo nosso reencontro. Ou seja, te faça ansiar para regredir-te a mim. Né? E assim não se ocupar daquilo, dos atrativos que tem lá onde vais. Então, enquanto estava em seus braços, eu rogava pelo gênero humano, e muitas vezes com lágrimas, suspiros, chorava por ti. Né? E por todos. Nossa Senhora vai dizer, chorava por mim, criatura pobre, miserável, e também por todos meus irmãos. Né? Porque ela gozava de tal felicidade e nós não tínhamos isso. Não temos. Né? Passamos a ter como posse e propriedade agora, a partir desses 31 dias com Maria. A partir do momento em que deixamos essas verdades entrar e tomar posse, criar carne, a estender-se em nós e transbordar fora. Então ela chorava de tal modo que banhava as mãos do Pai. Chorava por tua vontade rebelde, por tua triste sorte de te ver posta na escravidão dela quem? Da vontade humana, que te fazia infeliz. Eu peço perdão pela voz, parece que estou começando a ficar resfriado. Chorava por tua vontade rebelde, por tua triste sorte de te ver posta na escravidão da vontade humana, que te fazia infeliz. Ver minha filha, meu filho infeliz, me fazia derramar lágrimas amargas, até banhar as mãos de meu celestial Pai. Com meu pranto, e a divindade enternecida com o meu pranto continuou a me dizer, filha, nossa querida, teu amor nos ata, tuas lágrimas extingue o fogo da divina justiça. Porque o que a criatura inflama, né? A criatura faz é inflamar o fogo da divina justiça. Ou seja, como ele diz no livro do céu, que ele não quer castigar, mas são as próprias criaturas que se colocam debaixo da sua justiça. São as próprias criaturas com suas escolhas, obstinadas na vontade humana, que clamam aos céus, que caia sobre eles a justiça divina, como aqueles lá, né? Na crucificação de Jesus. Né? Crucifique-o, que o sangue dele caia sobre nós e de nossos filhos. Né? Pois bem, aí está. E Nossa Senhora vem a interceder, que com suas lágrimas apaga, extingue o fogo da justiça divina, que as tuas orações nos atraem tanto para as criaturas que não te sabemos resistir. Por isso te damos a você o mandato de pôr a salvo a sorte do gênero humano. Vem ela exercer sobre nós o seu ofício de mãe. Ontem com o cetro e hoje com o mandato. A tomar
das garras de Satanás os filhos de Deus, a arrancar das garras de Satanás aqueles que se dispõem a buscá-lo. É como aquela Kombi, como que chama, da abordagem social, que passam recolhendo aqueles que queiram ser internados. E aqui é Nossa Senhora fazendo esse ofício de recolher aqueles que estão caídos pelo caminho, sob as penas de seus vícios e paixões, idolatrias de seu eu, adoradores do inimigo de Deus, a fim de que possa ela nos dar um banho de seu amor, como dizia ontem, nos colocar no tanque e esfregar nossa alma, a fim de tirar toda a impureza, toda a crosta de pecado e apresentarmos a Ele íntegros e dignos a trilharmos esse caminho de cumprimento da finalidade a que fomos criados. E nós, por nossa vez, aderirmos a ela, ao propósito divino, para buscar também outros de nossos irmãos que estão na mentira, no erro, no pecado, na idolatria do eu. Você será nossa governante, Deus diz a Nossa Senhora, no meio a eles. A ti confiamos suas almas. Você defenderá nossos direitos lesionados por suas culpas. Ela restabelecerá a ordem, o desígnio divino nas almas. Aqui, nossos direitos, defenderá nossos direitos lesionados. Ferimos a Deus. Amputamos, dilaceramos, abortamos em nós os passos, a vida na divina vontade. Os passos que a vida na divina vontade quer dar em nós. Não só lesionamos, como vai dizer no livro do céu, fazemos são abortos divinos mesmo, ao não corresponder a Deus. E aqui, por suas culpas, que por livre e espontânea vontade. Então Nossa Senhora vem e estará no meio entre eles e nós, para ajustar ambas as partes. Sentimos em ti a força invencível de nossa vontade divina, que por meio de ti roga, chora. Quem te pode resistir? Suas orações são ordens, suas lágrimas imperam sobre nosso ser divino. Por isso, adianta em sua empresa. O próprio Deus está dizendo. Suas orações são ordens para Ele. Então, um suspiro de Nossa Senhora no céu equivale às orações. Equivale não, é muito maior do que as orações, a vida de santidade, o ofício de cada anjo no céu. É porque aqui está ela com a vontade querida de Deus. Portanto, com a posse do próprio Deus. E aí é Ele quem diz, suas orações são ordens. Suas lágrimas imperam sobre nosso ser divino. Por isso adianta em sua empresa. Fazer o logo. O que ele diz do alto da cruz, tenho sede. Fazei-o logo, porque tenho sede.
tenho sede de almas, tenho sede, ânsia em viver nelas, em ocupar nelas aqueles lugar cuja qual eu creio, o buraco que há em nossa alma é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio de nossa alma. Mas é tal qual como que se tiver algum apego, alguma fibra de vontade humana, Deus não entra, não cabe. E Ele não vai dividir o espaço que é dele com as suas ninharias, com suas paixões, sobretudo com os seus vícios. Não vai, é preciso despojá-los. É preciso, como Nossa Senhora diz, que se deu toda a mim, eu me dou. Ele se deu todo a ela. Como ela diz em outros momentos, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas me desseis, 1000 vidas vos daríeis. Como ela dizia ontem, não conheço outra vontade, não conheci outra vontade. Agora, minha querida filha, filho, vai dizer Nossa Senhora, meu pequeno coração se sentia consumido de amor ante os modos amorosos do falar divino. E com todo amor aceitei seu mandato ao lhe dizer: Majestade Altíssima, estou aqui em vossos braços, disponha de mim como quiseres. Eu porei, inclusive, a vida, e se tivesseis tantas vidas, aqui é o que ela vai dizer, e se tivesseis tantas vidas, por quantas criaturas há, né? Que já não é nem 1000 vidas, mas é vidas por quantas criaturas há, eu as poria à disposição delas e vossa, para levá-las todas salvas a vossos braços paternos. E sem saber, então, que eu deveria ser a mãe do Verbo Divino, que Nossa Senhora não sabia, ficou oculto dela essa verdade. Só foi saber lá na anunciação do anjo. Eu senti em mim a dupla maternidade. Maternidade para com Deus, para defender seus justos direitos. E aqui é um mistério muito grande, né? Que é uma maternidade com Deus, para defender seus justos direitos. Maternidade para com as criaturas, para colocá-las a salvo. Sentia-me mãe de todos. O querer divino que reinava em mim, que não sabe fazer obras isoladas, punha em mim a Deus e a todas as criaturas de todos os séculos. Em meu materno coração sentia a meu Deus ofendido, que queria ser satisfeito, e sentia as criaturas debaixo do império da justiça divina. Oh, quantas lágrimas derramei! Queria fazer descer minhas lágrimas em cada coração, para fazer sentir a todos minha maternidade toda de amor. Chorei por ti e por todos os meus filhos. Por isso escuta-me, tem piedade de meu pranto. Toma minhas lágrimas para apagar tuas paixões e para fazer de tua vontade e para fazer que tua vontade perca a vida. Aceita meu mandamento, isto é, que você faça sempre a vontade de seu Criador. E o que dizia do mistério grande que é a maternidade. Vai dizer que ao estar no ventre de Nossa Senhora, sendo gerado ali em seu ventre,
estava ali com ele todas as almas. Então aqui, olha, assim se deu em cada ato que Jesus realizou, estava junto toda a humanidade. Assim como também ele toma sobre si todos os nossos pecados, nossas dores, todos, da humanidade inteira. Então em tudo que ele realizava estava inserido nele toda a criação, toda a humanidade. Ele que fez por primeiro, divinizou então nos 30 anos a nossa vida cotidiana, os nossos atos cotidianos. E passou apenas 3 anos pregando o Evangelho e se entregou por nós. Vai dizer que a imagem do Cristo crucificado é a imagem da vontade humana. É todo o flagelo que ela precisou receber para ressurgir a vida plena, a vida em abundância, a vida divina. Então, se o pecado se deu pela nossa falta de mortificação, a nossa prontidão em buscar o prazer, em buscar o que é cômodo, o que é satisfatório. Jesus, para reparar tudo isso, se serviu deste mesmo caminho, mas não para satisfazer, mas para contrariar, para desfazer. Na verdade isso, para desfazer o trabalho de Adão e assim também de toda a criação, que não poderia ser outro senão por vias da dor, por vias de dor, que é o contrário do prazer. E assim então a situação cuja qual Jesus estava sentado naquele tronco, com uma cana na mão e como se diz, esqueci o nome. Um manto, com um manto de púrpura, uma cana na mão, uma coroa de espinhos na cabeça, sentado a um tronco, todo moído. Eis a imagem da vontade humana. Eis a vontade humana. E pregado na cruz, esse sacrifício adorável e aceito pelo Pai. E esse incenso que sobe às narinas do Pai, diante do trono do Pai. Como vai dizer, senti-me mãe de todos e a todas as criaturas de todos os séculos. Em meu materno coração sentia a meu Deus ofendido que queria ser satisfeito, e sentia as criaturas debaixo do império da justiça divina. Como no Antigo Testamento, que tinha as ofertas em reparação dos pecados, os cordeiros imolados. No entanto, quem mandou, como Isaac disse ao seu filho. Isaac era o filho. Abraão disse a Isaac. Quando Isaac diz, pai, a lenha está aqui, a faca também, mas cadê o cordeiro? E ele diz, Deus
providenciará. Nossa Senhora de igual forma. Nossa Senhora, sim, aqui, sobre a pedido do Pai, na liberdade dela, se põe a fazer o mesmo que Abraão. Aqui, não mais uma prefiguração, mas a realidade nua e crua. Deus providenciará o Cordeiro. E o Cordeiro nos foi dado. E agora esse Cordeiro quer que nós nos sacrifiquemos a fim de que tome vida em nós o divino. Sacrifiquemos o nosso Isaac. Sacrifiquemos essa nossa vontade humana rebelde que temos. E entreguemos-nos aos cuidados da mãe, a fim de que ela que saiba pôr, a fim de que ela ponha a nossa vontade humana no devido lugar, escabelo dos pés da divina vontade, palco onde a divina vontade há de operar, de se instalar. A gente pode vislumbrar, quão grande é isso. E aqui não mais visando a redenção, mas partindo além para a vida na divina vontade. Então tudo já nos foi dado. O Cordeiro já nos foi dado. Tomemo-no agora como vida nossa e sacrifiquemos a nossa vontade. Como Nossa Senhora disse no trecho anterior, deixemo-nas aos pés, atadas aos pés do trono de Deus, como esta contínua oferta de amor a Ele, de adoração a Ele. E não a tomemos mais de volta, mas cedamos para que o reino da divina vontade se estabeleça e transborde afora de nós. Portanto, a alma, Mãe Celestial, meu pobre coração não resiste ao ouvir quanto me ama. Me ama tanto até chorar por mim, suas lágrimas as sinto descer em meu coração, e como tais feridas me ferem e me fazem compreender quanto me ama. Nos faz compreender o quanto nos ama. E eu quero unir minhas lágrimas às suas e rogar-te, chorando, que não me deixes jamais só. Que me vigie em tudo. E se for necessário, bate-me, bate-me na minha cabeça com o seu cetro real. Como um outro santo que diz, faz-me santo, Senhor, nem que seja a base de pauladas. Imprima em mim, Mãe, a santidade, nem que seja a base de pauladas. Aqui, as cruzes de desapontamento, os testes. Não vos peço, Mãe, que me prives de alguma coisa, mas que me dê a força para suportar e atravessar tais situações, tais acontecimentos. Dá-me a força, dá-me aqui a vida divina, a fortaleza dos mártires, a fortaleza para viver aqui o martírio dos martírios, o martírio da nossa vontade, o martírio de atenção, o olhar só para Deus, em Deus e através de Deus. Respirar a Deus. Quando vires que meus olhos estão a se afastar, chamai-me de volta.
né, de modo a não tirarmos os olhos dele, como vai dizer no volume 1, tende um olho no que estás a fazer e o outro olho fixo em mim. Né? E aprendei de mim, como ele diz, que sou manso e humilde de coração. Portanto, mãe, ó, bate-me. Cadê? Se for necessário, bate-me também. Faz-me de mãe, e eu, como teu filho, tua filha, tudo aceitarei de bom grado de ti. Né? Tudo aceitarei de ti. Né? E aqui digo, com muito bom grado. Né? Sem reclamação, murmuração, mas reconhecer, né, que tudo é para a maior glória de Deus e a salvação das almas, né, a fim de que teu mandato seja bem-vindo e tu possas levar-me em teus braços a nosso Pai Celestial, como ato cumprido do teu mandato divino. E eis novamente a festa no céu, como num trecho que Jesus leva Luísa ao céu e ostenta ela lá, aos olhos de todos. Eis a minha pequena filha da divina vontade. Então, que alegria no coração de Deus poder aqui, ó, ostentar a cada um, né, dos filhos da divina vontade aos olhos de todos lá no céu. E aqui é orgulho dele, é mérito dele, é a glória dele. A criatura não é nada, não somos nada. Só Deus é tudo. Então, ocupemos este lugar, esse estado de promover, de proporcionar esta felicidade no céu. É como ele diz no outro trecho, né, que essa música que chegue aos céus não cesse jamais. Que essa música não cesse jamais. Qual música é essa? A música da nossa obediência, mas mais que isso, a música que compomos, né, em estarmos no seu divino querer, né, e que não vem este som das regiões celestiais, mas vem dos chamados viadores que estão na terra. Né, e todo o céu se encanta. Né? Aqui na nossa realidade, poucos se interessam. Né? Poucos se interessam sobre a vida na divina vontade. Mas aqui Nossa Senhora já mostra. O céu está lá, ó, de ouvido atento, corações inflamados, ansiando pelos conhecimentos da vida na divina vontade, em ato na criatura, na terra. Porque é o cumprimento do Pai Nosso, né? É o venha a nós o vosso reino, seja feito aqui na terra como é no céu. Então é aqui, ó, a bem-aventurança já na terra, vivida por estes na terra. E qual então a satisfação de Deus, de Jesus, diante disso? Bem como Nossa Senhora, o triunfo do seu Imaculado Coração. Eis o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E igualmente, né, do Sagrado Coração de Jesus. Eis aqui um vislumbre. Hoje, em pequena escala, né, aqui, ó, nós poucos. Mas no futuro próximo, a grande maioria haverão de se abrir a essas verdades e esse reino se estabelecer entre nós, porque certo é
Como vai dizer no livro do céu, é certo que esse reino virá. Como eu falei no começo, o que ainda o segura é porque não, como ele disse, na sua humanidade, ainda não completou o tempo. Queriam apedrejar Jesus e jogá-lo de um precipício e até jogaram, de certa forma, lá no Vale de Cedron. Mas como ainda não é chegada a hora, ou seja, como os atos que devem de ser realizados ainda não haviam cumpridos, Jesus se desvencilhava deles e eles nada podiam fazer. Mas uma vez completado os atos, como Jesus mesmo disse, tudo está consumado, aí se deu, Porque, como foi dito, é certo que virá. Está escrito que assim se dará. E assim, agindo Deus, quem impedirá? Então é tremendo a vontade de Deus, que nos deixa livres, mas livres até certo ponto. Porque quando passa essa liberdade, passa da medida, quem sai em campo é a justiça divina, com os flagelos e castigos, levando a criatura a reconhecer que só Deus é Deus. E, portanto, a disposição para se curvar a Ele, se dobrar à vontade e o propósito dEle. E assim cooperar para esses atos serem realizados e esta verdade, esse reino se estabelecer em nós. Então aqui é todo o céu trabalhando. Deus, Nossa Senhora, os santos, a igreja militante, padecente. Agora, por meio desses conhecimentos, um engajamento aqui, o compromisso, o adentrar-se no seu ato único. Na verdade é esse, participar do ato único de Deus, a fim de dar a Deus a sua própria satisfação, seu próprio amor. E assim também derramar em prol e em favor de todos o orvalho benéfico, o amor, a disposição dos corações. Então a flor diária, florzinha, hoje para mim honrar me darás tua vontade, tuas penas, tuas lágrimas, tuas ânsias, tuas dúvidas e temores em minhas mãos maternas, a fim de que, como tua mãe, as tenha em depósito em meu coração materno, como presentes de minha filha, de meu filho. E eu te darei o precioso penhor da divina vontade. Aqui, vamos ao comércio com Deus. Mais uma vez, damos a Ele as nossas misérias. Aqui, nossa vontade, com as tuas penas, tuas lágrimas, tuas ânsias, tuas dúvidas e temores, entreguemo-nos às mãos de Nossa Senhora, a fim de que, como tua mãe, nossa mãe as tenha em depósito em seu coração materno, como presentes, e ela faz a troca. Com presente nos dá o precioso penhor da divina vontade. Aqui, as muitas ninharias, migalhas, moedas que damos, a fim de receber essa única moeda de ouro, de valor celestial. E, portanto,
de valor ilimitado, né? Aqui, ó, um cartão sem limites. O limite é a vida na divina vontade. Estamos aqui, ó, no ato único de Deus, em ser um com Ele, a ser, a viver e a fazer todas as coisas com Ele, unida a Ele, fundida a Ele. Enfim, Mãe Celestial, derrama tuas lágrimas em minha alma, a fim de que me curem as feridas que me fez minha vontade. Derrama tuas lágrimas em minha alma, a fim de que me curem as feridas que me fez minha vontade. E Nossa Senhora nos ajude a trabalhar, né? A trabalhar mesmo a fim de curar as chagas de Cristo, a fim de sermos para Ele esse alívio, né? De reparação constante. Jesus, eu confio em vós. Assuma, Senhora, a nossa identidade, a nossa vida, o nosso ser. E tudo possa e venha a fazer em nós e através de nós, para a maior glória de Deus e o triunfo do seu divino querer e a salvação das almas. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Divina vontade reina na minha vontade.